trouxe a Bíblia Sagrada. Eu já falei para vocês que nós vamos comentar Salmos, né? E nós vamos falar o Salmo de Asaf, capítulo 73. Salmos, capítulo 73. Nós temos aqui uma coleção de salmos, né? Do Salmo 73 ao 89, é conhecido como o terceiro livro de Salmos. E esses salmos, do 73 ao 89, são salmos que são atribuídos a Asaf. E nós vamos ler um pouquinho sobre este salmo e nós já vamos meditar na palavra de Deus. Salmo 73, quem já encontrou, diga amém. Vamos ler. O versículo 1 diz assim: verdadeiramente, o que diz na tua Bíblia? Não, leia mais alto. Verdadeiramente, o que Deus é? Diz aí? Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há perda na sua morte, mas firme está a sua força. Vamos dar um salto lá para o meio do salmo, ao versículo 15. Versículo 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo, que diz na tua Bíblia? Perturbado. 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Agora um outro salto ao 28, último versículo. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. E você diz amém? Amém. Vamos orar nesse instante. Feche os teus olhos agora. Senhor meu Deus e meu Pai, venha falar conosco, o Senhor, através da palavra, através do teu Espírito Santo. Venha nos dar, Senhor, sabedoria, entendimento. Venha revelar, Senhor, o teu querer e a tua vontade, porque todos nós que estamos aqui, Senhor, estamos sedentos para ouvir tua voz. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Primeiramente, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre quem foi Asaf. Asaf, ele na época de Davi, ele foi alguém extremamente importante. Ele foi alguém que na época do rei Davi, ele era reconhecido. Ele era alguém que servia como referencial. As pessoas conheciam quem era Asaf. As pessoas, quando Asaf andava na rua, as pessoas sabiam que ele era o Asaf. Por mais que ele não estava na política daquela época, não governava, ele era conhecido pelo simples fato de fazer parte do corpo. Vamos usar uma expressão que Paulo usa, né? Paulo fala que nós somos um corpo. A igreja é um corpo, que Cristo é o cabeça. Ele fazia parte do corpo do sacerdócio daquela época. Asaf, ele era um levita. E o que é um levita? Alguém que tinha nascido em uma tribo de Israel chamada Levi. E os varões, os homens que nasciam dessa tribo, eram homens que eles não trabalhavam na agricultura, eles não trabalhavam na pecuária,
Eles não trabalhavam no comércio, eles não trabalhavam na política. Os homens que eram descendentes daquela tribo, daquele clã de Levi, eram homens que a vida deles era dedicada às coisas de Deus. Então Asaf, ele era alguém dedicado às coisas de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então Asaf, ele era alguém que dentro da igreja, vou usar o termo de hoje, dentro do santuário, dentro daquela obra, ele era conhecido. Ele era conhecido pelas suas composições musicais. Ele era conhecido pela sua habilidade com a música, pelo seu ouvido afinado, pela sua habilidade em tocar instrumentos como a harpa, por exemplo, símbolo e tantos outros instrumentos. Ele era acostumado com essa parte musical. Ele era um maestro conhecido e reconhecido naquela época. Asaf era um homem que, ao acordar e ao dormir todos os dias, o seu dia inteiro era dedicado à obra de Deus. Ele não trabalhava em um outro trabalho. Toda a sua vida era voltada ao santuário, era voltada às coisas de Deus. E esse Asaf, cujo nome significa Deus ajuntou para si, esse Asaf, certa vez, ele passa por uma crise emocional. Nós vamos perceber nessa sequência de pregações que eu farei nos Salmos de Asaf, nós vamos perceber que os Salmos de Asaf, eles são bem diferentes dos salmos atribuídos a Davi ou aos outros escritores. Porque o Salmo de Asaf geralmente são salmos e que ele vai expressar o que ele estava sentindo naquele momento. E ele não vai tentar camuflar, ele não vai tentar esconder, escamotear, ele não vai tentar tampar o sol com a peneira. Ele vai mostrar a realidade que ele estava sentindo. Ele não usa máscaras. Apesar de ser um homem de Deus, o Salmo 73 vai mostrar que ele estava à beira de sair da presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ele estava à beira de um precipício. Ele estava à beira de cair, de tropeçar, de sair do propósito de Deus. E eu começo a entender, além da história de Asaf, que não existe ninguém que sai isento de passar por crises na sua vida. Crises emocionais e até mesmo crises no seu relacionamento com Deus. Então Asaf, quando ele escreve o Salmo 73, ele foi extremamente transparente. Conforme esse vidro aqui transparente, Asaf, ele foi transparente para dizer o que ele estava sentindo. Vamos entender o Salmo 73. A primeira ideia que ele apresenta, eu gostaria que você prestasse agora muita atenção. A primeira coisa que ele fala sobre Deus. O Salmo 73 é um salmo que fala de Deus. Quem entendeu, diga amém. Guarde essa informação. E o que ele fala sobre Deus? Pega a sua Bíblia. Ele vai falar sobre Deus uma palavrinha bem pequenininha, bem curta, porém profunda. Ele diz que Deus é um algo aí. O que ele fala? Deus, ele é o quê? Bom. Deus é o quê? Bom. Bom. Deus é bom. Ele fala isso. E todo salmo ele vai desenvolver essa ideia. Deus é bom. Ele fala sobre a bondade de Deus. Quantos aqui acreditam que Deus é bom? Diga amém. Amém. Deus é bom.
Pastor, Deus é bom porque Deus me deu um livramento. Acabamos de ouvir um testemunho, a irmã dizendo que teve um livramento. Pastor, Deus é bom porque hoje eu acordei pela manhã, eu pude ir trabalhar, fui em segurança, e eu voltei em segurança, então Deus é bom. Quantos podem dizer que Deus é bom por isso? Diga amém. Amém. Pastor, Deus é bom porque eu não estou agora em cima de um leito. Eu não estou agora esperando um transplante. Eu não estou agora fazendo hemodiálise. Eu não estou agora esperando para fazer uma sessão de quimioterapia ou de radioterapia. Pastor, Deus é bom porque eu consigo movimentar os meus braços, eu tenho força para levantar da minha cama. Deus é bom. Você consegue enxergar a bondade de Deus nisso? Quem consegue? Diga amém. Amém. Deus é bom. Pastor, Deus é bom porque hoje eu pude sentar na mesa e pude almoçar, tomar um café. Foi simples, mas eu pude comer algo hoje. Foi algo muito bom, algo sofisticado, não sei. Pensar em todas essas coisas e dizer Deus é bom, é fácil. É fácil e faz muito bem reconhecer tudo isso. Agora o grande problema está quando eu estou do outro lado. O grande problema está quando eu estou em cima da cama. O grande problema está quando na minha casa falta. O grande problema está quando acontece uma situação trágica na minha vida e todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a passar por uma tragédia. Isso é fato. Todos nós estamos sujeitos a ter um problema na vida, a passar por uma frustração na vida, uma decepção na vida. E o desafio está em olhar todas essas tragédias e mesmo assim dizer: ei, Deus é bom. Aí está o desafio. Está em cima de uma cama e dizer: Deus é bom. Passar por uma crise e dizer: Deus é bom. Passar por uma dificuldade e dizer: Deus é bom. Esse que é o desafio. Se eu faço a introdução dessa pregação dizendo que Asaf vai falar da sua crise, e ele começa dizendo: Deus é bom. Quem entendeu, diga amém. Se eu começo a minha pregação dizendo, preste atenção, se eu começo a pregação dizendo Asaf vai falar da crise dele, eu dei essa introdução para você, e eu já começo o salmo dizendo que Deus é bom, significa que no meio da crise Asaf conseguiu entender que Deus é bom. E eu quero nessa noite profetizar que no meio das crises que talvez você esteja passando, você também vai olhar e vai dizer: Deus é bom, porque Ele tem um propósito bom, porque Ele faz grandes coisas, porque lá na frente eu vou entender o propósito dEle na minha vida. Quantos podem glorificar e exaltar o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Todo este salmo, que ele vai falar da bondade de Deus, que ele vai falar da crise dele, gira em torno de uma pergunta. Qual pergunta? Será que de fato vale a pena ser justo? Será que vale a pena servir a Deus? Vamos fazer essa pergunta para o nosso irmão do lado, para a nossa irmã. Pergunte: será que vale a pena servir a Deus? Não precisa responder, só pergunta para ele, deixa essa pergunta no ar aí. Será que vale a pena? Obreiro, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena ser honesto? Será que vale a pena ser correto? É essa pergunta que vai caminhar no salmo. E olha só o que ele vai falar nos versículos abaixo. Quanto a mim, aqui ele vai falar dele agora. Se ele começa falando de Deus, agora ele fala dele. E olha o que ele vai dizer: os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou, foi por pouco,
pouco faltou para que escorregasse os meus passos. 3. Pois eu tinha, qual sentimento me fala aí? Inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Percebe a franqueza dele? Percebe a sinceridade dele? Quase escorreguei, quase saí da presença de Deus. Eu quase deixei a obra de Deus. Eu quase deixei o serviço que eu tinha dentro do ministério. Eu quase deixei de caminhar com Deus. Eu quase me afastei de Deus. E foi por pouco que isso não aconteceu. Foi por muito pouco, porque teve momentos na minha vida que eu comecei a olhar. Ele fala sobre o quê? Ele fala que ele começa a olhar a prosperidade. E a prosperidade de quem? De quem que ele fala aqui? Dos ímpios. Eu comecei a olhar a vida deles, que não servem a Deus, e comecei a olhar a minha vida, e eu comecei a me perguntar: Senhor, será que de fato vale a pena te servir? Senhor, será que de fato vale a pena fazer certo? Senhor, será que de fato vale a pena abrir mão de coisas para te agradar, Senhor? Senhor, será que realmente vale a pena sacrificar algumas coisas? Porque, Senhor, o ímpio está melhor do que eu. Olha a conclusão que ele chega. Ele tem mais coisas do que eu, Senhor. E todos os outros versículos que virão a seguir, e depois você pode ler com mais calma, versículo 4, 5, 6, e vai descer até o versículo 15, 16, ele vai dizer isso. Ele vai comparar: Senhor, a vida dele está melhor do que a minha, porque ele tem e eu não tenho. Porque ele tem saúde e eu estou enfermo. Porque ele tem um problema, porque eu tenho esse problema aqui e eles não têm. Porque eu tenho um problema na minha família, no meu casamento está péssimo. E olha eles ali, Senhor. Eles estão em comunhão ali, sentados, felizes. E eu, Senhor, que está entendendo, diga amém. Ele dizia: Senhor, e a minha vez, Senhor, quando vai chegar? Isso vai causando uma agonia, uma angústia tão grande dentro desse tal Asaf, que ele fala: eu quase desviei, porque eu comecei a fazer perguntas para Deus, e Deus não me respondia. Fala assim para o teu irmão do lado: tem momentos que o nosso Deus não responde. Ele fazia perguntas e perguntas, e Deus ficava em silêncio. E ele fazendo esses comparativos: ele tem, eu não tenho, ele faz, e tá, e coisa, tá. Ele fazendo esses comparativos. E quantas vezes isso já aconteceu comigo e com você? Como pastor, irmãos, isso já passou na minha mente várias vezes. Estou sendo franco com vocês. Quantas vezes ministrando aqui na igreja, quantas vezes pedindo oferta aqui na igreja, eu pensei comigo: Senhor, em outros lugares que eles usam meios e mais meios para se arrancar a oferta do povo, para se explorar o povo, com tanta facilidade eles conseguem os valores que eles precisam para fazer os seus projetos. A gente está aqui, Senhor, para conseguir colocar uma telha ali em cima, é uma luta. Tem que pedir, tem que insistir, porque nós estamos caminhando pelo caminho certo. Posso ver amém? Amém. Nós não estamos aqui usando de manipulação. Eu vejo em tantos lugares pessoas mal intencionadas fazendo, e nós pensamos: Senhor, até quando ele vai fazer? E vai prosperar? E eu que sou fiel a Ti, Senhor, olha como está a minha vida. Talvez hoje você entrou aqui se perguntando: Senhor, é minha vida, quantas coisas vão mudar na minha vida? Eu quero hoje profetizar que a mudança chegou na tua vida hoje.
Ele vai desabafar com Deus. Faz bem orar, queridos. E olha como faz bem orar. Fala para quem estiver perto de você. Faz muito bem orar. Faz muito bem, queridos, você orar, e não é você procurar palavras para falar, é você ser sincero com Deus. Porque este Salmo 73 é um salmo que ele fala com Deus. Ele ora. E a mudança, quantos aqui esperam uma mudança? Digo amém. Amém. Toda mudança, eu vou falar para vocês algo aqui que eu demorei para aprender. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Toda mudança tem um passo inicial. Tem um primeiro passo, e esse passo é o passo inicial. Sabe aquele start que você aperta? Sabe quando você entra no carro e você vira a chave, aciona o motor do carro? A mudança, ela exige que você vire uma chave. A mudança, ela exige que você dê um passo. Os outros passos, você percebe que quando você liga um carro, você vira a chave. E o que acontece quando você vira a chave? Toda a mecânica do carro começa a funcionar. Você não faz tudo funcionar, você simplesmente põe a chave e vira a chave. Se for um carro moderno, que ainda da nossa irmã, que ela foi abençoada por Deus, né? É só você apertar o botão que o carro liga sozinho, né? Você aperta assim e aciona o carro. Como que aciona a mudança? Olha o que tem aqui no versículo, aqui abaixo. Versículo 16. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo, que diz aí? Perturbado. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quando foi a mudança, pastor? Como que acionou a mudança? Quando ele deu o primeiro passo. A impressão que eu tenho, você pode pensar diferente de mim, e eu respeito quem pensa diferente. Ele começa este salmo em um lugar, e ele termina este salmo dentro do santuário de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ele começa a oração em casa e termina essa oração dentro da igreja, mais ou menos isso. Diz aqui o texto que ele tenta entender essas coisas. Ele começa, meu Deus, por quê? E ele não entende. Você percebeu que nem tudo nós entendemos? Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Você percebeu que tem coisa que você assiste na televisão e você fala assim, bom, eu não entendo por que isso acontece. Já percebeu que tem algumas coisas na nossa vida que nós falamos assim, eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu não estou entendendo mais nada. Foi assim que Asaf ficou. E ele sai da casa dele, penso eu, e ele vai até o santuário. Ele fala, bom, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Segura aqui um pouco. Leia depois em 1 Samuel a história de Ana. Em 1 Samuel, capítulo número 1, vai falar que Ana era uma mulher estéril, que o seu marido tinha filhos com uma outra mulher chamada Penina. E essa mulher zombava de Ana constantemente. E teve um dia que Ana se levantou da casa dela e ela foi para o santuário de Deus. 1 Samuel capítulo 1. E quando ela foi para o santuário de Deus, lá ela não questionou a Deus, lá ela não reclamou para Deus, lá ela não murmurou, lá ela dobrou os joelhos e ela entregou para Deus a causa dela. Ela falou assim, Deus, muda a minha sorte. E diz a Bíblia que Deus ouviu a oração de Ana e Deus mudou a sorte dela. Eu quero dizer para você nessa noite que o primeiro passo você já deu. Levante a sua mão para o céu agora. O primeiro passo você já deu, a primeira iniciativa você já teve. Você não veio aqui por acaso, você não está aqui porque alguém te convidou ou porque você ouviu no rádio, não. Você está aqui porque Deus te trouxe. Você já deu o primeiro passo e Deus vai dizer para você nessa noite, não se preocupe, porque o próximo passo é meu. Eu mudo a tua sorte, diz o Senhor para você nessa noite.
Aqui fala que ele entrou no santuário. Quem entendeu? Diga amém. O que nós fazemos no santuário, pastor? O que nós já fizemos aqui hoje? Nós já louvamos, sim ou não? Sim. Fala para o teu irmão, quando você louva, a mudança acontece. Nós já oramos, sim ou não? Sim. Quando você ora, a mudança o quê? Acontece. Nós estamos ouvindo a palavra agora, sim ou não? Sim. Quando você ouve a palavra, a mudança acontece. Nós vamos ofertar daqui a pouco. Quando você oferta, a mudança, ela também acontece. O fato dele sair de onde ele estava e ele ir para o santuário significa: eu vou buscar Deus, porque ficar do jeito que eu estou não vai mudar nada. Posso ver amém? E Deus quer uma iniciativa tua. Fala para quem está ao seu lado, perto de você. Diga assim: Deus quer uma iniciativa tua. Fala assim para a pessoa do teu lado: o primeiro passo, ele é teu. Então ele sai de onde ele estava. Ele vai ao santuário. Ele dobra os joelhos. Ele começa a orar. E olha o que diz aqui o versículo de número 17. Até que eu entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Posso ouvir amém? Amém. O meio nós não entendemos. O começo nós não entendemos. Só entendemos o fim. Tem coisas que nós só vamos entender lá na frente. Amém, queridos? Amém. Tem coisas que hoje nós não entendemos, mas nós só iremos compreender quando chegar, talvez só naquele grande dia, onde eu tenho certeza e certeza absoluta que toda injustiça será cobrada. Você crê assim? Quem crê, diga amém. Eu sei que às vezes nós olhamos o noticiário e ficamos revoltados, e eu sei o que é isso. Você vê tanta coisa errada acontecendo, tanta impunidade acontecendo, mas eu tenho certeza e certeza absoluta que vai chegar um dia que cada centavo será cobrado, que cada pessoa que morreu dentro de um hospital será cobrada esse sangue. Eu tenho certeza que chegará um dia que toda a verdade virá clara e a justiça de Deus será manifestada sobre essa terra, sobre o nosso país. Quem acredita nisso, abre a boca, glorifique e aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Um dia vai pagar, eu tenho certeza disso. E olha só como ele vai concluir o salmo, lá no último versículo, que é o versículo 28. Eu quero que você leia comigo. Mas para mim, bom é o que ele fala aí? Não, leia mais alto. Bom é aproximar-me de Deus. Olha para o seu irmão do lado e diga: se aproxime de Deus. Fala assim para ele: custe o que custar, se aproxime mais de Deus. Faça tudo o que for possível, irmãos, para se aproximar de Deus. Não deixa que nada interfira o seu relacionamento com Deus. Não deixa que ninguém ou que situação alguma te afaste da presença do Senhor. Por isso que ele fala: bom para mim ficar mais perto de Deus. Por que é bom estar perto de Deus, pastor? Porque Deus faz tudo na nossa vida, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, porque a bondade dele é manifestada na nossa vida. Ele fala mais: bom para mim é aproximar-me de Deus. Daí a segunda parte do versículo diz assim: olha, pus, ou seja, eu coloquei a minha confiança no Senhor. Ele encerra com dois conselhos: se aproxime de Deus e coloque a sua confiança no Senhor.
Não coloque a sua confiança na prosperidade, porque ela passa. Não coloque a sua confiança nas pessoas, porque as pessoas são limitadas. Coloque a sua confiança no Senhor. Porque quando você põe sua confiança no Senhor, Ele supre todas as suas necessidades. Que Deus te abençoe através dessa palavra. Que essa sabedoria, estenda suas mãos para frente, que essa sabedoria possa ser derramada sobre a tua vida. E eu declaro que a partir de hoje, em nome de Jesus, nós não olharemos mais para o lado ou para o ímpio, mas nós olharemos para o Senhor e viveremos coisas grandiosas na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aplaude e glorifique ao Senhor bem forte.